mostro a ti, Senhor, honestamente como estou, quebrado pelos dias maus. Espírito, vem restaurar. Dei meu melhor e ainda errei, mesmo assim te encontrei ali, pra lembrar que sou filho de Deus, apesar das coisas que já fiz. Minha esperança é o teu perfeito amor. Tua graça supera o julgamento, mais sorte que o pecado, imenso amor por mim. Tua bondade gera o arrependimento, e ao teu coração, teu coração é o meu querer. Dizem que é impossível de salvar quando a alma é de um pecador, mas meu Deus diz para o pródigo: para casa o meu filho voltou. Tua graça supera o julgamento, mais sorte que o pecado, imenso amor por mim. Tua bondade leva o arrependimento, e ao teu coração, teu coração é o meu querer. Tudo a Cristo eu entrego, eu me rendo ante a ti, para sempre em ti confio, na presença viverei. Tudo a Cristo eu entrego, eu me rendo ante a ti, para sempre em ti confio, na presença viverei. Tua graça supera o julgamento, mais sorte que o pecado, imenso amor por mim.
E aí, pessoal, espero que vocês tenham cantado junto. Esses louvores são cada vez mais maravilhosos. Espero que você esteja seguindo essa nossa série Dreams and Hopes, que fala sobre sonhos e esperanças. E a gente tem visto muito como que os nossos sonhos eles nem sempre acontecem do jeito que a gente esperou, mas muitas vezes o sonho que a gente teve, ele foi se desenrolando com o tempo. E se eu sou capaz de prestar atenção naquilo que está acontecendo ao meu redor, é exatamente aquilo que eu tive em mente, porque nem sempre o sonho ele é tão explícito. Muitas vezes o sonho ele é mais abstrato e ele traz valores os quais a gente pode interpretar, a gente pode reinterpretar com o tempo. De repente a gente vê o que aconteceu e era tudo aquilo que Deus tinha colocado no meio do teu coração. Esse tipo de sonho normalmente está relacionado ao futuro, algo que eu espero que venha acontecer. Há uma esperança que está lá para frente. E quando eu sonho em relação ao passado? Quando eu sonho em relação ao passado, isso se chama arrependimento. O remorso, isso depende da maneira que eu encaro e que eu olho as coisas. Eu posso acreditar numa mentira que contaram sobre o meu passado, ou eu posso acreditar em algo que eu realmente vivi, em algo que eu realmente fiz. O remorso é aquilo que me prende no sentimento de culpa e que me mantém em loop, em ciclo, atrelado ao passado, a coisas que eu tento dizer que eu já não vivo mais elas, mas nem sempre eu consegui superar aquilo ali de verdade. Então, quando eu falo sobre remorso, um caso clássico na Bíblia, Judas, depois de trair Jesus, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ele se sentiu tão culpado pelo que ele fez, e sem entrar em detalhes quanto a esse ponto na história, porque mesmo que ele fez tendo sido errado, Jesus morreu pelos pecados de todos os homens. Mas ele não pôde desfrutar em vida do perdão em cima daquilo tudo. Imagine se Jesus não tivesse morrido na cruz, o que seria da gente hoje? Mas ele deixou-se tomar por aquele sentimento de culpa, e aquele dinheiro pelo qual ele tinha vendido Jesus, ele usou para comprar um terreno e se matar nele. Então a esperança dele chegou ao zero, e quando a esperança esgota, é um momento de ideias férteis para o suicídio e para outras coisas. Mas quando eu estava procurando no Wikipedia, às vezes eu olho no Wikipedia também, sobre o que é a palavra arrependimento e o que ela diz na Bíblia. Arrependimento ele vem do grego, ele é a palavra metanoia, meta, de mudança, noia, de mudança de pensamento. Paranoia é quando você tem um pensamento fixo em algo, mas a mudança, a capacidade de mudar pensamento é metanoia. É disso que fala em arrependimento. Arrependimento, ele fala sobre mudança de pensamento, mudança de mente. Ele fala sobre uma mudança no teu trabalho, uma mudança no teu caráter, uma mudança nas próximas coisas que você vai fazer. Ele é uma mudança de atitude. E o remorso, ele não está nem um pouco atrelado a uma mudança de maneira de pensar, de fazer as coisas. Então, uma das perguntas mais importantes que eu tenho para deixar para você é: quem que é o dono das verdades sobre o teu passado? No meu passado, eu posso acreditar de coisas que alguém me contou que eu fiz de algo errado e eu nem lembro daquilo ali, eu assimilo aquilo como parte da minha história. Ou uma fofoca que alguém fez sobre coisas que eu fiz, sobre coisas que você fez, e de repente chegou a público e pessoas encaram aquilo ali como verdade. E por que não, exatamente na semana que a gente está vivendo, né, alguém querer ousar definir qual que é a verdade sobre o passado e dizer que todo o resto são fake news, todo o resto são histórias mentirosas? O passado, ele pode sim ser reescrito. O passado ele é reescrito o tempo todo. Ele é reescrito nos livros de história, ele é reescrito conforme mudanças no governo. Na verdade, a história sempre foi escrita pelos vencedores. O vencedor escreve história e o perdedor fica no esquecimento. Então a gente tem essa grande dificuldade de tentar determinar o que é, o que não é verdade.
E de repente você ouve uma mentira tantas vezes até que ela se torna verdade dentro da nossa mente, às vezes uma verdade trazendo uma culpa junto. Ou a gente pode lembrar do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, daquele que não tinha feito nada de errado e se batizou no batismo de arrependimento e se arrependeu de algo que Adão tinha feito e que ficou como uma herança para tantas e tantas gerações como morte. Então sonhar com o passado é arrependimento. É trazer uma esperança para o presente, tentando imaginar se eu tivesse feito diferente, como teria sido. Uma das palavras que eu mais gosto de caçoar é da palavra quase, né? Quando alguém fala assim, nossa, quase que deu errado. Quase que deu errado alguma coisa que nunca deu errado. Uma coisa que deu completamente certo. E que provavelmente alguém achava que você não tinha controle nenhum sobre o que estava acontecendo, enquanto você tinha controle. Então a pessoa, para viver e para defender o seu ego, defender aquilo que ela estava pensando, ela fala que quase deu errado. Sendo que na verdade nunca deu errado. Ela deu completamente certo. Só que não era a expectativa de quem estava enxergando aquilo ali. Então ele quer trazer a memória que aquilo ia dar errado só porque ele achava que ia dar errado. Que é completamente ego, né? Mas diferentes grupos, partidos, gangues, famílias, raças, ideologias apregoam passados diferentes. E nos faz questionar e de fato altera quem nós somos na prática. Isso aqui tem muito a ver quando Deus fala pra gente, quando Jesus nos ensina a não ficar orando em vãs repetições. Porque quando eu declaro e peço algo para Deus, para que Ele faça, a minha segunda oração ela deve ser agradecer por aquilo que Deus já está começando a fazer, mesmo que eu não enxergue. Porque Deus já alterou todas as coisas. Por isso, e tudo mais que sonhar com o passado é o princípio do arrependimento. E a graça do Senhor do tempo e espaço pode sim alterar o passado. E vamos elucidar os princípios de que Deus não lembra mais do pecado porque ele de fato não aconteceu mais. Soa bem esquisito, né? Sim. Quando a gente tenta achar que a verdade é uma informação, a gente é eternamente preso aos conflitos de narrativas que a gente convive. Sendo que, por exemplo, na Bíblia, a própria Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Jesus se identificou como o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, segundo Jesus, ela não é uma informação, a verdade é uma pessoa. A verdade é a graça. A graça e a verdade andam juntas. O que diz que na lei, por exemplo, de Moisés não estava a verdade, mas a verdade está na graça. A graça é o favor imerecido que ele fez por mim e por você. É um Deus que, mesmo estando no trono da eternidade, estando num lugar inatingível, estando em toda a soberania do universo, ele larga aquele trono, ele veio viver como um humano, ele veio para nascer como um bebê. E ele veio para viver uma vida perfeita e no final dela pagar o salário do pecado, que era a morte. Sendo que ele nunca pecou. Mas ele assumiu sobre si todo o pecado da humanidade. Quando ele assumiu sobre si, a partir daquele momento do batismo no Jordão, todo o pecado da humanidade, o salário do pecado, a morte, estava sobre Jesus. E nunca mais esteve sobre mim nem sobre você. Sempre esteve sobre Jesus. Quando Jesus pergunta se alguém nunca pecou para que pudesse apedrejar a mulher adúltera, na verdade ele já tinha assumido os pecados. Faria mais sentido que apedrejassem Jesus, parece esquisito para quem nunca ouviu a história desse ponto de vista. Mas Jesus, sim, depois ele morreu na cruz. Ele foi crucificado e ele morreu. Então, quando ele perdoa os nossos pecados, os salmistas já diziam que é bem-aventurado aquele que nenhum pecado é lembrado. Mas quando eu vou lá pedir perdão para Deus e fazer esse tipo de arrependimento, eu vou lá e falo, Deus, eu peço perdão por esse pecado. E Deus olha para você e diz, que pecado?
Eu não lembro disso. A Bíblia nos diz que ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. E agora, quando eu te digo, se ele que é o Senhor do tempo, ele que é o alfa, o ômega, o início e o fim, ele é o Salvador. Ele que escreveu o tempo, ele que iniciou o tempo, ele que viaja no tempo, ele que criou infinitos futuros, no qual o final de todos eles são bons. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele é o Deus que no Velho Testamento segurou o tempo e o sol ficou parado. Ele é o Deus que fez a sombra andar ao contrário. Ele é o Deus que tem acesso ao tempo como se fosse olhar para a esquerda e para a direita. Ele é a palavra, Jesus é a palavra que João narra. Que no princípio era a palavra e tudo foi criado através da palavra. E no meio da criação ele fala sobre a queda do homem e depois Jesus nasceu. No ponto de vista de Jesus é completamente diferente. A queda de Adão antecede imediatamente o nascimento de Cristo. O ponto de vista de Cronos, do tempo, ele é só meu e teu. Ele não é de Deus. De Deus é Kairos. O paradigma de Deus sobre o tempo é completamente diferente do nosso. Deus já enxerga você hoje na eternidade com Ele. Você já está sentado em regiões celestiais. Você já está junto de Deus na eternidade. Esse é o ponto de vista dele. E agora eu te pergunto, o que é a verdade? A verdade é aquilo que você lembra sobre o teu passado? A verdade é o que os outros lembram sobre o teu passado? Ou a verdade é o que Deus, é o que Jesus, que é a verdade, diz sobre o teu passado? O Novo Testamento ele fala assim sobre arrependimento. Ele fala em Hebreus 6. Em Hebreus 6 ele fala, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso aqui é o elementar da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos, imposição de mãos, a ressurreição de mortos e do juízo eterno. Sim, a ressurreição de mortos faz parte do básico para Jesus. Ele está falando sobre o arrependimento de obras mortas. Isso aqui dá para passar uma semana falando sobre esse tópico. Mas ele fala aqui exatamente sobre arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E você pode ser que você se lembre de um outro versículo que fala que a salvação vem pela graça, que vem mediante a fé, que é dom de Deus. Ela não vem por obras para que ninguém se glorie. É um outro texto que fala sobre fé, obras e graça. O favor imerecido da morte de Jesus por você e por mim na cruz. Ela se ativa em salvação em mim e você através da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que ele fala sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus, ele está falando que são obras que não provêm da fé. Ela fala sobre obras de justiça própria. Ela fala sobre obras de coisas que eu faço para atingir algo. Eu faço obras de caridade para atingir a salvação. Eu faço um jejum de 1 mês para que Deus transforme a nação. Ou eu faço a reunião das 7 quartas-feiras ou das 7 cabeçadas na cruz. Tudo que Deus deu para você, Ele já deu lá na cruz. Ele já te adotou como filho e você já é herdeiro de todo o universo. O que mais você pode fazer para Deus para que Ele te dê algo que não tenha te dado ainda? Não tem nada que eu e você possamos fazer para que Deus se compadeça agora, a partir desse momento, de você e de mim. Não tem nada que eu possa barganhar com Deus, ou que mude, ou que traga de algo novo, para que agora sim Ele vai me abençoar. Mas diz na Bíblia que se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e se humilhar, aí sim eu descerei, ouvirei seu clamor e sararei a sua terra. Justamente, quando ele fala disso na Bíblia, ele está falando sobre o povo que se chama pelo seu nome, que naquele
trecho da Bíblia, naquele tempo, o povo que se chamava pelo nome de Deus eram os judeus. Se eles se arrependessem, Jesus veio e se arrependeu por todos eles. E Deus ouviu esse arrependimento e desceu como uma pomba que veio sobre Jesus durante o batismo. E a partir dali toda a terra já foi sarada. Toda a terra é sarada. O que cabe a nós é declarar a cura, é trazer à existência a justiça que já foi conquistada por Jesus na cruz. O provérbio 23:7 diz que assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Quando você vivencia o teu passado, ou eu vivencio o meu passado, baseado nos erros que eu cometi no passado, é assim que eu me imagino na minha alma. E é assim que eu passo a ser. Se eu não relevo que Deus, Ele tomou todos os meus erros naquele batismo de arrependimento, Ele vestiu eles e carregou por 3 anos em ministério, que são os 4 evangelhos, e morreu naquela cruz maldita. E lá Ele lacrou o meu pecado. Ele rasgou a dívida que eu tinha. Se eu não vivo baseado nisso, isso é fé. Tudo que eu for fazer vão ser obras mortas. Obras que não levam a nada, obras que não agradam a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é quando eu entendo isso. E tem uma música linda, que em inglês ela chama In Christ Alone. Traduzi muitos anos atrás como Em Cristo Só. Ele tem um trecho que ele fala no inglês: No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. Que ele quer dizer, nenhuma culpa em vida e nenhum medo da morte. Esse é o poder de Cristo em mim. Então a minha capacidade de me tornar inculpável por causa de um perdão que eu recebi, ela me torna capacitado a perdoar outras pessoas, porque os perdões que eu tenho para liberar são muito menores do que o perdão que eu recebi. E quando eu tento ver o caminho de purificação da minha mente, de mudança da mente, para que eu possa sair do estado de culpa para uma vida perfeita, ele vai vir através aqui de pontos que eu coloquei aqui. Primeiro, eu tenho uma lembrança. A própria Bíblia já diz para mim que eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas as coisas que não trazem esperança, elas às vezes elas vêm querer pipocar na lembrança, na minha memória, na tua memória, tenho quase certeza que também. Então quando vem para mim uma memória que não me traz esperança, que me traz desespero, que me traz desesperança, eu vou entrar num conflito com aquela lembrança, e um conflito que é o remorso. É um conflito que me traz medo. É um conflito que me traz insegurança. É um conflito que me traz uma incerteza sobre a minha salvação. Depois disso, ele vem a graça, que é o perdão, que é a quitação daquilo lá. Eu sei que com Deus, tudo que eu fiz, ele já está certo. Sim, mas as coisas que eu fiz têm consequência nessa terra. Tem. Só que a partir do momento que eu já não luto mais pelo meu ego, que eu não luto mais para ter razão, mas que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu vivo para o próximo, eu vivo para você. Você vive para mim e vive para os outros. Eu já não estou mais lutando para que os meus argumentos sustentem culpas que eu carrego no passado, simplesmente para reviver essas culpas, para não ter medo, mas não, eu tenho um perdão genuíno. Eu vivo conforme alguém que foi completamente perdoado. Então aquilo foi quitado, teve graça, houve perdão em cima daquela minha memória. A partir disso eu tenho uma ressignificação, uma mudança de mente. A minha mente já não é mais aquela, e todo o cristianismo é baseado no meu poder de mudar a mente, no teu poder de mudar a mente. Eu já vou entrar no outro texto mais para frente, que eu estou empolgado para entrar nele.
Depois disso eu entendo a justiça daquilo que Deus fez em mim e é um reposicionamento. Que por mais que uma memória tente me julgar na posição de pecador, na posição de imperfeito, de injusto, Deus me colocou na posição de filho de Deus, através de Jesus. Não tem nada a ver com o meu mérito, completamente nada a ver com o meu mérito. Tem a ver com o mérito dele. Uma herança nunca tem a ver com o herdeiro. A herança sempre tem a ver com quem deixou o legado. Eu ficaria muito furioso se um legado que eu deixasse para quem eu quiser no meu testamento fosse adulterado. Porque isso não tem a ver com quem recebe, tem a ver com quem dá. É assim que Deus deu a salvação para você. Assim que Ele deu tudo que há em Jesus está em você. Todo o universo do qual Jesus era herdeiro, você torna-se co-herdeiro. Não tem a ver com você. Tem a ver com aquele que te amou por primeiro, enquanto eu e você ainda estávamos mortos em delitos e pecados. E nisso então vem a transformação do passado, que é o que a Bíblia nos coloca como o mar do esquecimento, que é aquilo que Deus perdoou e Ele esqueceu. E se Deus, que é a verdade, não lembra, quem sou eu para dizer que essa é a verdade sobre a minha vida? A verdade sobre a tua vida não está no que você fez. O teu presente, ele não é mais uma consequência do teu passado, mas o teu passado é uma consequência do teu presente hoje. Tudo aquilo que você e que eu vivemos e que traria toda a culpa, eu tenho toda a minha liberação para perdoar pessoas que me lesaram. Eu tenho toda a liberação para consertar erros que eu cometi. Porque eu não estou mais lutando pelo ego. E nada mais me prende ao passado. A gente percebe nesses dias que ronda todos nós aqui de 2020, que é medo. E o medo, ele é algo que traz controle sobre a minha, sobre a tua vida. E medo, sem sombra de dúvida, sempre foi as piores decisões que eu tomei na minha vida, foram momentos de medo. Eu acho que eu não sou o único. Mas quando o medo invade e eu começo a lutar para defender ego ou para defender uma justiça própria, todas as coisas que eu vou fazer, elas apontam lá para o Éden, para aquela velha árvore do certo e do errado, do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. E não para a árvore da vida, que é a qual Cristo está. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículos 5 até 7, eu vou até colocar nesse daqui, que vale a pena ler tudo nisso daqui. Gênesis 6, versículos 5 a 7. Se tiver teu aplicativo, abre ali para sublinhar. Que fala que viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Isso vem um pouco antes da história de Noé. Isso daqui é coisa que teólogos se batem e eu consigo enxergar com uma simplicidade tão linda. Quando a gente confunde arrependimento com remorso, a gente pode imaginar que Deus, ele em algum momento errou, ou ele fez alguma coisa que não devia ter feito e ele então se arrependeu. Mas arrependimento é simplesmente uma mudança. Quando ele fala que se arrependeu do homem que ele criou, o homem que ele criou é Adão, Adão que foi criado como alma vivente. Esse era o primeiro Adão. Eu estava até conversando com um pastor que era super referência para mim, e ele estava me explicando que ele era tão grato pelo pecado de Adão, que se não fosse pelo pecado de Adão, estaríamos todos nós até hoje no Éden como criaturas de Deus. Assim, quando Deus ele muda o panorama da coisa, isso aqui ele fala sobre o tempo da morte, e eu te aconselho a fazer o The Way para entender sobre o tempo da morte, da lei e da graça. Isso aqui é antes de Noé, isso aqui é antes de Moisés. Ele está falando sobre ainda no tempo da morte que ele se arrependeu do homem que ele criou. Então, o homem que ele criou, ele quis transformar em filho. Então, é uma mudança de mente.
Aquilo que ele tinha feito como criatura, ele tinha determinado que se tornaria filho. Então o arrependimento de Deus, ele não faria sentido ele ser um remorso de que Deus tivesse errado alguma coisa e ele deixou Noé. Não faria sentido. Não faria sentido nenhum. Ele deixou Noé como mais uma prova da misericórdia dele, que apontava para a graça no futuro. Então ali ele recomeçou uma história. E ele capacitou que mais tarde viesse Abraão, que viesse Moisés, que viesse mais tarde Jesus. E através desse processo, a mudança de Deus daquele homem que foi criado passa a ser filho. Então na cruz a gente não retorna à estatura de Adão. A gente pensa que eu vou ser perdoado para eu voltar àquele Adão no paraíso, eu quero viver no paraíso. Não! A estatura na qual Deus te colocou é na estatura de Cristo, que é muito superior à de Adão. A de Adão era de alma vivente, e em Cristo você é espírito vivificante. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo aquilo que estava no passado, aquilo ficou no passado. Aquilo não se carrega para frente. Porque ele foi perdoado por aquele que carrega a verdade sobre o universo. E a verdade não é uma informação. A verdade é Jesus. A verdade é uma pessoa. Quando você é transformado, José, que a gente estava lendo nos outros domingos aqui, José, quando ele se tornou governador do Egito, os irmãos dele chegaram lá e não reconheceram ele mais. Ele foi transformado. Ele era uma tipificação daquilo que você viria a ser como rei e sacerdote sobre a terra. Quando alguém que te conhecia antes de conhecer Jesus, ele fala, mas você é aquele que fazia isso na faculdade. Você não é mais aquele. Você já não tem mais nada a ver com aquela pessoa. Isso pode ser a lembrança que o outro tem, mas se ele conhecer esse Jesus que você conhece, ele vai entender que o teu passado mudou e que você é uma nova criação. Quando Nicodemos pergunta para Jesus como que eu vou nascer de novo, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não. Nascer de novo é nascer de novo. Nascer de novo é como se você nunca existiu e agora passou a existir. Nascer de novo é você morreu e você nasce de novo em Cristo. Cristo nasceu em você, você ressuscitou em Cristo. Você é uma nova criação, é uma nova vida. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Primeira Coríntios 15, assim está escrito, primeiro homem Adão tornou-se o ser vivente e Adão, e o último Adão, Jesus, é o espírito vivificante. Aqueles que descendem de Adão, eles morrem. Aqueles que descendem em Cristo são eternos. Quando você se torna amor, amor nunca morre. Você é eterno por causa daquilo que Deus plantou no teu coração. Quando a gente não sabe quem que a gente é em Cristo, a gente faz a mesma pergunta que Adão. O primeiro pensamento que Adão fez depois de pecado, que ele ouviu a voz de Deus, teve medo e se escondeu. Então quando Deus pergunta atrás de Adão, Adão, onde você está? Ele fala, onde você é, onde você está. Você tinha que estar no local do encontro. Foi para aquele lugar que Deus fez. Adão teve medo de Deus como se Deus fosse punir ele pelo que ele fez. E a primeira coisa que Deus fez foi vir amorosamente atrás dele. Ele não entendia quem ele era. Quanto mais você em Cristo. Quanto mais você em Cristo. Em Cristo as coisas velhas já passaram. Quer dizer que então eu não tenho mais culpa sobre o meu passado? É isso mesmo. É justamente isso. Você é manipulado pelas pessoas, pelos medos e pelas culpas que carrega.
E não tem comissão, comitê da verdade, ministério da verdade, ministério do fake news, que vai dizer o que você é ou de onde que você veio. Quem diz quem você é Deus. Ele é a verdade. E tudo aquilo que vem dele é totalmente verdade. E Filipenses 3, 13 e 14 ele fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Paulo é um gênio. Paulo é um gênio. Paulo tinha um passado de culpas muito pior que o teu. E ele entendeu quem ele era em Cristo. Paulo entendeu que o passado não determina o presente, mas é o teu presente que determina o teu passado. O Velho Testamento ele não interpreta o Novo Testamento, mas o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Depois de você conhecer Jesus no Novo Testamento, você encontra ele no Velho Testamento inteiro. Mas se você lê o Velho Testamento inteiro, ele é uma sombra que aponta para Jesus. E ele não consegue interpretar o Novo. O que Deus tem para você é o novo. São as coisas novas. São os tempos novos. E as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você pode sim sonhar com um passado diferente. Você pode sonhar com um passado diferente, porque Deus já transformou esse passado. E nada vai internalizar isso além da fé. Porque é pela fé que a graça de Cristo se transforma em salvação na tua vida. E não existe salvação sem liberdade. Ele fez isso para te tornar livre, porque Ele é amor. É lógico que a gente vai lembrar que tudo isso começou com a gente falando sobre crescer para a maturidade, nos arrependendo de obras mortas e nos lembrando da fé em Deus. Então, entre isso e a ressurreição de mortos, está na mesma frase. Que a tua vida eterna, o teu poder sobre a vida e a morte através da tua língua, Ele perdoou todo o teu passado. Todo o teu passado. Absolutamente tudo. E só pela fé você vai entender isso. Só com fé você vai entender isso. E é essa fé que salva. A fé que traz a graça para a verdade na tua vida. Misture fé nisso que Deus fala a teu respeito. E ore junto comigo, porque Jesus tem uma salvação incomparável para você. Fecha os teus olhos, repita junto comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E só com isso, a tua salvação eterna está garantida. Essa mudança de mente, essa metanoia, é esse arrependimento que vai manifestar uma vida maravilhosa que Cristo tem para você. E eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Eu não tenho como agradecer. Não tem como. É grande demais, não tem nada que eu possa fazer em troca disso que o Senhor me deu, a não ser desfrutar dessa vida maravilhosa que o Senhor sonha que a gente viva. Muito obrigado por alterar o nosso passado, por riscar a dívida que a gente tinha de morte, por derrotar os nossos inimigos e por nos fazer nova criação. O Senhor podia muito bem ter deletado toda a humanidade e criado uma nova. Mas mesmo assim você desceu do teu trono de glória para derramar o teu sangue por mim e para restaurar essa velha criatura numa nova criação. Obrigado por poder exercer graça com as outras pessoas e levar esse teu perdão adiante e redimir toda a criação e fazer toda a reconciliação que é o teu grande ministério com nós. Muito obrigado e continue nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.